Muito bem, amigos. Vamos orar, agradecer ao Senhor Jesus por permitir este nosso encontro ou reencontro, com toda tranquilidade, podemos assim dizer, para estudarmos, para relembrarmos teu Evangelho, Senhor. Agora, sob as claridades dos ensinos dos espíritos superiores, que são os emissários do seu coração, do seu amor, junto à nossa humanidade terrena, que ainda sofre, que ainda tem dúvidas, mas que com o Senhor, adentrando o roteiro seguro, logo mais estaremos serenos, estaremos leves e nos sentindo em condições de vivenciar o bem que aprendemos contigo. Obrigado, Senhor, e pelo carinho das entidades venerandas que nos acompanham nesta hora de estudos, onde quer que estejamos, amigos particulares, companheiros de outras encarnações, mas enviados dos céus, podemos assim dizer, a contribuir com os nossos esforços para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o amor. Assim seja. Assim seja. Muito bem, pessoal. Para quem eu não conheço aí, meu carinho, meu respeito, minha gratidão, né, pela companhia que vão se permitir, né? O estudo é revezado entre o Brojo, o Ricardo, eu também estou aqui dando uma pequena contribuição, mas é uma alegria muito grande conhecer rostos novos, né, que a gente talvez ainda não tinha se falado, às vezes até nos vimos, e às vezes é coisa do passado mais distante, mais próximo, mas é sempre muito bom estarmos de volta juntos, né? Ou iniciando uma empreitada espiritual juntos. Nessa oportunidade, nós estaremos estudando, como foi divulgado, o codificador e a codificação. Quando nós falamos de codificador, né, o que é codificador, o que é codificação? E já teve gente que questionou isso daí, e com razão, né? Poxa, então por isso que o espiritismo é difícil. Quando a gente está iniciando, não para todo mundo, mas para mim, eu tive dificuldade no início, né? Então parece meio difícil os conceitos, até porque nós não estamos habituados a esses conceitos de outras encarnações, não é mesmo? Gente, fica atento aí, eu pedi, por favor, se acaso alguém estiver pedindo para entrar e eu não estiver vendo, me fale aí, por favor. Então, a gente não está preparado, a gente vibrava em outra faixa espiritual, outros conceitos, interesses particulares, né? Interesses de grupos e assim por diante. Então, a doutrina espírita, ela tem essa novidade para nós nesse sentido. Mas todos nós que temos vivenciado experiências amargas, dolorosas, de família, de companheiros em outros tempos, não fica difícil acolhermos a orientação do Espiritismo, porque ela fala direto à nossa alma, ao nosso coração. Então, codificador, codificação. Alguém poderia dizer assim, voltando ali, né? Codificação é um negócio muito complicado. Quando a gente vai falar de computador, hein, não, Anitta, que nós estávamos falando agora há pouco, hein? Aí, o negócio pronto já, digerido, já é difícil. Imagine codificação,
né? Mas não é dessa codificação que a doutrina espírita trata, né? Quando nós ouvimos falar de codificação espírita, do codificador Allan Kardec, nós estamos entendendo organizador, porque organizador ou organização para codificador e codificação também tem esse sinônimo, tá? Também tem esse sinônimo. Organização em que sentido? Em cima de um código. Ah lá, agora ficou legal. Porque não existe uma organização em nada, em nenhuma área da humanidade, que não seja em cima de um código, de algo estabelecido. E Allan Kardec codificou a doutrina espírita sobre bases morais de Jesus. Ah, então é uma codificação, porque ele pautou todo o seu estudo naquilo que Jesus nos apresentou. Então, não foi ele que criou alguma coisa. E Kardec, Allan Kardec, o nosso codificador, também pautou toda a codificação, toda a publicação da doutrina espírita sobre a ciência e a filosofia, que tem os seus princípios, não é mesmo? A ciência tem os seus princípios, a filosofia também os tem. Então, é por isso que a doutrina espírita pode ser entendida, deve ser entendida como codificação, e Allan Kardec como codificador. Então, caso alguém crie alguma celeuma por aí, faça perguntas, a gente tira de letra, porque não tem confusão, né? É tudo muito simples. Ó, Allan Kardec codificou porque pautou tudo em cima de Jesus e da ciência e da filosofia. Acabou. Quero ver a pessoa que não manja desse assunto perguntar mais alguma coisa. E se ela der um tempo, a gente sai de fininho e vai ler, vai se informar a respeito do assunto, para que se tiver uma revanche, brincadeira, né? Brincadeira. É para nosso crescimento intelectual, espiritual, apenas esse entendimento. Então, Allan Kardec foi convidado a participar de algumas sessões bastante curiosas, engraçadas, interessantes, né? E fúteis, que eram os fenômenos das mesas girantes. Tudo isso daí veio desde os dias de Hydesville, lá nos Estados Unidos, né? Quando os espíritos, particularmente o Charles B. Rosman, balançava a cama, batia, ele havia sido sepultado naquela casa. Eu penso que os amigos aqui, a maioria, já possa ter ouvido falar sobre os fenômenos de Hydesville, que se intensificaram esses fenômenos no dia 31 de março de 1848. Então, Allan Kardec, que no seu tempo, né, foi lá a convite verificar, depois de bastante resistência, foi lá verificar o que acontecia, ele se baseou, né, na fenomenologia do que já havia começado lá atrás, né? Em 1848, Allan Kardec codificou e lançou o primeiro livro espírita em 1857. Lá atrás, particularmente na noite de 31 de março de 1848, o barulho, o estardalhaço foi tanto, né, que não conseguiram ocultar a família Fox. E aí começou a virar um Deus nos acuda, né? E autoridades foram chamadas, imagine naquela época, né? Século XIX, século XX, início do século XX, a polícia jamais admitiria questões espirituais, a família Fox, que era metodista, não admitia as questões espirituais, médicos, delegados, juízes, pessoas comuns, e virou uma noite ali de fenomenologia, onde o Rosma e outros adivinhavam, entre aspas, idade das pessoas, contavam particularidades, né? Deixava algumas pessoas muito envergonhadas, porque contava coisa que elas queriam esconder até de si mesmas, inclusive a questão dele, Charles Rosman, ter sido sepultado naquela casinha ali, naquela cabana, né? Então é assim que Allan Kardec começou a trabalhar junto aos fenômenos. Então Kardec
Claro, ele não chegou e encontrou doutrina espírita pronta. Ou alguém que começou e falou, ah, não, eu vou dar um trato nisso daí, eu vou ajeitar esse negócio aí que não está legal. Não, né? Ele começou da base, observando, ó, isso daqui não pode ser simplesmente assim. Não pode ser só para agradar os nossos olhos, nosso passatempo, a falta de serviço em casa. Não, deve ter algo mais. E ele começou a se corresponder com pessoas, né? Ali mesmo, depois em casas de famílias, onde aconteciam reuniões sérias, com objetivos sérios, ele começou a levar questões filosóficas, morais, científicas, e ele começou a receber de todo mundo esse tipo de material também, né? E foi com isso que ele foi trabalhando muito tempo até poder, ó, de 1848 a 1857, né, quase 10 anos que ele tomou conhecimento e foi trabalhando todo esse material. Então, muito diferente, com maior respeito, se de quem eu vou falar agora copia e cola apenas porque está mais fácil, mas conhece doutrina espírita de ponta a ponta, né? Com todo o respeito por esse. Mas hoje é muito comum, muito fácil, perdão, eu escrever um livro, eu montar uma palestra, montar um estudo para o centro espírita, para o movimento espírita, e as pessoas que desconhecem a fonte desse material dizem, nossa, como ele é inteligente, deve ser um espírita, porque hoje tem copia e cola, né? Tem copia e cola. Às vezes a pessoa não vai nem na fonte para ver se quem digitou, colocou ali na web, foi honesto de colocar o texto certo. E aí nós vemos frases atribuídas a Kardec, a Chico Xavier, a Divaldo, Joana, Emmanuel, que não tem nada a ver, né? E porque a pessoa não foi na fonte. Então vamos ler, vamos aproveitar o material, mas sempre buscando a fonte. Quem apresente qualquer trabalho literário espírita numa palestra, num estudo, numa argumentação, na doutrinação, na reunião mediúnica, na evangelização, tudo, sem exceção. Se eu não sei de onde vem aquilo ali, eu não me lembro, eu tenho obrigação de perguntar. Não para colocar a pessoa em situação difícil, né, se ela não souber, mas para que eu vá lá. Poxa, esse conceito eu não tinha. Onde que você encontrou isso daí? Por favor, onde está isso em Kardec? A gente fala, né? E se a pessoa também não sabe onde está em Kardec, ela já dá uma gaguejada, tal. Já vimos isso daí acontecer, tá? Então, Allan Kardec, ele nasceu em 3 de outubro de 1804, vai fazer aniversário, né? Na próxima segunda-feira. Inclusive, nosso amigo Fernando Baldan, que hoje não está presente no grupo de estudos, que está em palestra de uma outra casa espírita, nós estaremos papeando no Momento Espírita de domingo e estaremos falando exatamente de Kardec, o educador do Cristo, né? Nasceu em Lyon, na França. Seu nome de nascimento, de batismo, porque ele era de família católica, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Vocês gostaram do meu francês? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Perdoe, por favor. Família católica, pai juiz nas cortes francesas. Ele estudou a partir dos 10 anos de idade na famosa escola de Pestalozzi. Olha só se é ao acaso que a gente reencarna num tempo ou no outro tempo. Ele encontraria o mestre Pestalozzi e desenvolvia uma metodologia, né, libertária, onde ele envolvia concepções intelectuais, mas amparado na moral, sempre pensando na questão de que nós precisamos amar, viver na natureza, com as pessoas, com os amigos. Era toda uma sistemática educacional no Castelo de Verdun, mais uma palavra aí. O Ricardo deve estar ali e não se conforma. Ele fala assim, o Rubão tá atrevido hoje, hein? Falar uns nomes desse, né? Lá na Suíça, né?
Eu vou falar um pouquinho, gente. Eu sou meio tímido, não sei se vocês sabem, mas eu vou falar um pouquinho e depois a gente troca num bate-papo aí, tá? Só que Allan Kardec, ainda rivail, né? Ele se destacava dentre os amigos. E é da escola de Pestalozzi que nós vamos ver sair eminentes pensadores, filósofos, cientistas, que estudaram lá no castelo, na escola de Pestalozzi, lá em Verdun. Então, uma escola realmente que era uma referência na Europa, né? E ele fazia muita diferença e Pestalozzi não ocultava isso, a ponto de permitir, convidá-lo, deixar que ele dirigisse o colégio, aulas, tudo mais, quando ele tinha que se ausentar. Né? Casou-se, casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, Jesus, Amélie Gabrielle Boudet, é assim que pronuncia mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Não tiveram filhos, ela também professora, pedagoga, é uma sumidade, alguns anos mais velha que ele, né? Continuou por um tempo, enquanto a saúde permitiu, os trabalhos da codificação, quando Allan Kardec desencarnou. E Allan Kardec fazendo todos, olha, nós não podemos esquecer que Allan Kardec não foi um espírito superior que chegou para ele num passe de mágica e fez ele entender de todos esses assuntos de filosofia, moral, ciência, religião, nada disso. Né? Ele influenciou a matemática da época, a gramática, que foram adotados nas escolas francesas. Ele era membro de sociedades inteligentíssimas naquela época, e vale destacar que nesta época, quando ele era professor, teve a coragem de iniciar cursos para moças e gratuitamente, quando mulheres não podiam estudar, ele ele desenvolvia esses estudos, seus ensinos foram adotados na França, né? E ele fazia, agora completando o raciocínio, ele fazia isso na maioria das vezes, na maior parte das vezes, os seus ensinos gratuitamente. Não cobrava nada. Então, já era uma pessoa preparada pela evolução que adquiriu em outras encarnações para lidar com discernimento, com louvor, vamos dizer assim, com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então é nesse momento aí que ele toma, no fervor de todas essas coisas, fenomenologia, na França, em Paris, onde ele residia, né, desenvolvendo seu trabalho, que ele foi ali, tomou conhecimento e trabalhando todo esse material que ele foi juntando, somando, comparando, né? Por isso é que em Espiritismo a gente aprende o seguinte: tudo que nós podemos acrescentar ao Espiritismo deve fazer parte, deve estar embutido no ensino universal dos Espíritos. Por quê? Porque ele fez isso. Não foi o Rubão encarnado naquela época que falou, senhor Allan Kardec, ó, meu guia falou que é assim. Ah, legal, vamos apreciar. Mas aí foi outro médium, outro médium, outro médium, de outros lugares, mulheres, homens, crianças, a partir das meninas que trabalharam na psicografia, né? Propriamente dita, da codificação. Então foi todo esse trabalho aí que fez com que ele, no dia 18 de abril de 1857, levasse a público o livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação espírita, né? Uma pessoa de uma nobreza tão grande, pessoal, que é muito comum as pessoas, quando fazem alguma coisinha que alguém goste, em qualquer área, né, do conhecimento humano, a gente estampar, colocar no outdoor, falar alto para todo mundo saber disso, ou permitir que as pessoas deem vazão, né? Provocar uma circunstância para que o mundo saiba daquilo que eu fiz. Allan Kardec, de uma nobreza tão grande,
que quando ele estava para lançar o Livro dos Espíritos, na primeira edição, ele falou, não posso confundir o meu trabalho literário, né, com a codificação que não é minha, e nem permitir que as pessoas que respeitam o meu trabalho se vinculem à codificação espírita por causa do meu nome. E ele se lembrou que numa encarnação, esses tempos passados dele, né, quando ele era sacerdote druida, nas Galhas, antes de ser a própria França unida, ele se chamava Allan Kardec, sacerdote druida. Então ele se apagou de tal forma, está lá no Evangelho, que a gente deve diminuir-se. Agora vocês me perdoem a gramática aí, né? Se diminuir ou diminuir-se, para que o Cristo cresça. É assim que nós devemos trabalhar. E ele fez isso até no seu próprio nome. Enfrentou os rancores, as perseguições, tanto de cientistas, de filósofos, materialistas, da igreja naquele tempo, e com um nome diferente, né? Com as dificuldades de gráfica, de impressão naquele tempo, né? E então é um espírito assim que a gente tem que, no mínimo, respeitar, né? Se a gente ainda não adota o que Allan Kardec nos apresenta na codificação, no mínimo respeito por um lidador de tanta intelectualidade e de moral como é o nosso codificador, né? Moisés foi o libertador do povo hebreu lá atrás, né? Nós vimos na primeira aula desse estudo. E Moisés deu a contribuição básica para a nossa libertação espiritual. Então, após a publicação do Livro dos Espíritos, a ideia espírita espalhou-se com muita rapidez pelo mundo. Claro, as pessoas queriam saber o que é isso, né? Novidade. Quanto tempo não tinha novidade? A novidade na época eram as mesas girantes. Perdeu a graça, porque chega uma hora que as coisas perdem a graça, né? Até porque os espíritos fizeram toda aquela barulheira, giravam, movimentavam as coisas para chamar a atenção da humanidade para o quesito espiritual. Existe vida além da matéria. À medida que a gente foi, tem alguma coisa ali, que acontece na minha casa, acontece com a minha filha, acontece no meu meio. Como é que eu vou negar isso? Para quem assistiu o filme do Arigó, o Predestinado, sabe do que nós estamos aqui falando, né? Como negar? Como deixar de lado? Como fazer vistas grossas? Então, as pessoas começaram a buscar conhecer isso em essência. Então, os fenômenos já não eram mais necessários. Sabe aquele negócio? Vocês ouviram ou não? Alguém bate na porta no nosso gabinete, da nossa sala, no escritório. Ouviram agora? Aí o que acontece? Eu vou lá atender. Os espíritos movimentando as mesas, levantando cama, fazendo isso, aquilo. Aí nós fomos lá, opa, agora eu sei que você é um espírito. O Charles Rosman falou lá na família Fox que ele era um espírito. Tem sentido ele continuar batendo? Agora eu sei que você é um espírito, vamos conversar. E o espírito continua batendo, balançando as mesas? Não tem sentido, né? Então foi coisa para uma época, né? Foi coisa para uma época. E aí a divulgação foi ocorrendo de maneira lúcida, até que em 1857 surgiu a primeira edição do Livro dos Espíritos, como já repetimos diversas vezes, contendo apenas 501 questões. Hoje pergunto, por que um livro, uma edição tem 1018, a outra tem 1019, e a pessoa nem sabe que a primeira tinha 501, senão ele ia ficar louco, né? Se ele souber que ainda tinha essa coisa lá atrás, mas era um trabalho de preparação, de volume, de material que ainda estava em observação do codificador com a espiritualidade, para que na segunda edição, em pouco tempo depois, poucos meses, já saísse a edição definitiva. Boa noite. A edição definitiva com 1018 questões. Porque eu citei, eu vou falar rapidinho. 1019
é porque tem uma questão, a 1010, que numa edição, né, tem uma edição, não lembro qual agora, a pessoa pegou a questão 1010 e na hora de continuar 1011 e tal, ele desdobrou a 1010 em 1010A, né? Então ficou, perdão, a 1010A, nessa outra edição, a pessoa colocou, o tradutor colocou 1011. Então, ao invés de ser 1010A, ficou 1011. Claro, no final vai dar uma questão a mais, né? Caso seja curiosidade para alguém isso daí, caso alguém não sabia dessa situação. A divulgação, quando a gente quer esconder uma coisa, a gente acaba pisando na bola e o povo acaba sabendo das coisas, né? O que é bom, do que não é bom, acaba vindo à tona. A mídia acaba colocando, e a gente está vendo isso, né? Na mídia de hoje, todos os assuntos de uma maneira até muito triste, né? Quando a gente vê pessoas atacando pessoas, descontentes com partidos, com ideologias, e ataca pessoas ao invés de apresentar ideias melhores, né? Lá naquela época de Kardec, como não tinha televisão, não tinha o WhatsApp, não tinha o Facebook, né? Era no gogó mesmo e no corpo a corpo, a divulgação, aconteceu um fato muito interessante e valiosíssimo. Acredito até que os amigos já tenham ouvido falar. Em Barcelona, Allan Kardec em Paris, codificação, e lá em Barcelona, na Espanha, havia lá um editor que encomendou com Kardec obras espíritas, Allan Kardec despachou. Quando essa mercadoria chegou, esses livros chegaram em Barcelona, havia lá um bispo que ainda podia exercer algum poder, né, e legislar aí, né, em nome do Santo Ofício, que era o Tribunal da Inquisição, que já não queimava mais ninguém, mas ainda podia fazer algumas coisas terríveis, né? Pegou as obras, embargou e queimou em praça pública de Barcelona. Allan Kardec ficou chateado, com certeza, né? Alguém sugeriu que ele procurasse os direitos, até porque ele conhecia muito bem essas coisas, tendo em vista que o pai e outros parentes eram do judiciário, mas os espíritos disseram para ele: olha, se você quer, faça isso, você tem direito. Mas se você não procurar os direitos, né, em cima disso daí, deverá surtir um efeito muito maior. Porque se ele vai atrás, juridicamente falando, se é assim que eu pronuncio, as pessoas dariam atenção ao que ele estaria perseguindo, os seus direitos. Mas como não fez isso, teve tempo para que as pessoas, após a queimada dos livros, pegasse os pedaços. Sabe quando a gente queima jornal, alguma coisa, aqueles pedaços voam, né? Não chega nem queimar, dá uma chamuscada, mas dá para ler alguma coisa. Pedaços das obras espíritas ficaram com possibilidade de ser lido. E aí os repórteres, as pessoas, os sofredores, o mundo quis saber o que era aquilo, né? Então a doutrina espírita alavancou muito a partir desse momento aí. Então são as primeiras fases da doutrina espírita. Gente, vocês me interrompam, tá? Porque agora já tem material bastante falado aí. É que é muita informação, mais informação, né? Depois Allan Kardec veio com a edição do livro o livro dos médiuns, né? Antes ele editou o que é o Espiritismo, que é uma brochura, né? Um livro rápido, só de questões também, mas assim de forma prática. Letícia e Amari. Alguém bateu lá no portão e falou assim: ah, você é espírita, né? Eu sou católico, ó, eu tenho isso, tá, tá, tá. Respostas rápidas para a pergunta. Para o sacerdote, para o ateu, para o materialista, para o cientista. É isso que nós encontramos no livro que é o Espiritismo, que, aliás, Allan Kardec orienta lá no livro dos médiuns, iniciando a questão da metodologia, que a gente deveria ler antes
até de O Livro dos Médiuns. Tá? É um livro de grande importância. É que a gente considera, no meio espírita, 5 principais obras básicas, né? Aí é que vem o Livro dos Médiuns, pouco estudado pelos espíritas. Que pena, que pena. E é a cartilha para que a gente saia das perturbações espirituais, para que a gente possa compreender o mundo espiritual, a nós mesmos, identificarmos entidades que se aproximam de nós, para que a gente possa ter essa vivência que não tem como mudar isso, porque ora nós estamos no corpo, ora fora dele. Se nós estamos fora do corpo desencarnados, os nossos parentes, nossos queridos e amigos continuam encarnados, a gente quer estar perto deles. Então há essa influenciação e o intercâmbio propriamente dito, que a gente aprende com Allan Kardec, a mediunidade ostensiva, né? Mas, infelizmente, ele não é tão procurado, não. Né? Depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é a Bíblia espírita. Muita gente nos procura falando assim, me falaram para comprar, que vocês têm aqui na livraria a Bíblia espírita. Não existe uma Bíblia espírita. Tá? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que eu não estou aqui criticando a pessoa que chegou e perguntou pela Bíblia espírita. Ela está começando a querer conhecer as coisas. Então, a gente já começa daí, né? Recepcionando bem a pessoa, mas introduzindo-a nesta nomenclatura das obras de Kardec. E por que que não é uma Bíblia espírita? Até porque não tem essa intenção, essa proposta, né? Allan Kardec pegou só da parte moral do Novo Testamento, pegou só a parte moral do Novo Testamento e ainda fez uma seleção dos estudos que ele estaria colocando para a nossa reflexão, embasando em todo o trabalho doutrinário com as instruções dos Espíritos que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é de uma riqueza, né? Alguém poderia perguntar assim, mas aqui eu não estou vendo sobre os milagres de Jesus. Mas onde que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que Maria... Não, não vai ter nada disso daí. Porque não é essa a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec estudou essa fenomenologia no livro A Gênese, né? Que é o 5º livro da codificação espírita e que nós estamos estudando aos domingos aqui no Semeador. Né? Depois vieram o Céu e o Inferno e o livro A Gênese, como eu acabei de citar. Mas simultaneamente, a publicação de todos esses livros, desde 1858, no ano seguinte à publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, Allan Kardec começou a publicar mensalmente a Revista Espírita, que era um jornal de estudos psicológicos. Se na codificação ele não pôde ampliar assuntos, estudos, ele vai estudar na Revista Espírita casos, ilustrar, trazer como é que é a vida em Júpiter, em Saturno, falar das batidas dos espíritos, assustando pessoas, batendo nas pessoas, a pessoa está apanhando e não tem ninguém batendo nela, então tudo Allan Kardec tratou, né, nessa coleção da Revista Espírita, composta de 12 volumes. Cada volume compõe um ano de estudos de Allan Kardec. Ufa! Jesus amado. Bom, pessoal, enquanto vocês se animam aí a me interromper, só falando assim, que Allan Kardec é o codificador, portanto, da doutrina espírita, né? Ele não é o criador. A gente lê, às vezes, em algumas notas de rodapé de livros espíritas, que Allan Kardec, o fundador, o criador do espiritismo. Não, ele não assumiu essa responsabilidade. Sem dúvida alguma, ele fazia parte da equipe dos espíritos superiores, porque senão ele não teria mentalidade, moral, competência para desenvolver esse trabalho, né? E em alguns livros da codificação ele coloca a opinião dele mesmo, ele questiona os espíritos a todo tempo,
os espíritos dizem, como eu já te falei, como já vos falamos, mas ele insistia, querendo dizer para nós assim, ó, não guarde dúvidas, pergunte, questione com seriedade, com sinceridade, queira encontrar a verdade, né? Porque ela existe. Nós precisamos buscar com seriedade, né? Então, Allan Kardec, embora não seja o criador, o fundador do Espiritismo, sempre o codificador, ele tem essa responsabilidade aí de textos importantes, desde o Livro dos Espíritos. A gente vê lá depois da resposta das entidades venerandas, São Luís, São Vicente de Paula, Paulo Apóstolo, muitas vezes ele coloca lá o comentário dele com uma letrinha diferente, né? E ajuda demais os comentários de Allan Kardec, né? Muito bem. Essa primeira parte do codificador foi a mais, né, cansativa, não por causa do assunto, por causa, não do codificador, do falador. Mas agora eu gostaria de ouvir os amigos que desejarem comentar algo, perguntar, fiquem à vontade. Complementar. Eu tinha lido tal coisa, eu ouvi dizer que. Sem falar daqueles que eu, quando era criança, eu ouvia muito, eu tinha medo do espiritismo danado, medo danado do espiritismo. Eu ouvia dizer que quem entra para o espiritismo não pode sair mais. Eu falei, Jesus, se prestar atenção para nunca entrar por engano esse negócio do espiritismo. Você já pensou, de repente eu estou dentro do espiritismo e agora não posso sair mais? É que normalmente quem conhece a doutrina espírita e mergulha no conhecimento espírita não sai mais, porque o gosto pelo espiritual, né, pelos conceitos, é algo que nos realiza de tal forma que a gente não quer sair mais, não quer abrir mão disso daí. Mas não que a pessoa deva adotar o espiritismo como sua doutrina e não possa continuar como católico, budista e assim por diante, né? Muito bem, gente. Então eu vou falando aí, hein? Tem uma mãozinha aqui que. Ô, Rogério. Rogério? Oi, Rubens. Pois não. Ô, Rubens, eu vou fazer uma pergunta que eu vi esses dias e eu fiquei meio curioso sobre isso. O espírito da verdade, sempre a gente identifica ele como Jesus, né? Certo. E eu estava vendo um vídeo do Severino, né? Um Severino estudioso. Celestino da Silva? Isso, ele mesmo. E ele fala que ele tem uma tese que o espírito de verdade, na realidade, João João Batista. Batista. João Batista. E ele, desde a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, pode falar a voz que clama no deserto, até outras passagens que ele relata lá, que eu não me lembro agora. E ele defende a tese que o espírito de verdade seria o João Batista. O que você pode falar? Legal, respeitável, porque o Dr. Severino Celestino da Silva é uma autoridade mesmo, professor universitário, ele dá aula de pós-graduação na universidade lá na Campina Grande, na Paraíba, que é na Paraíba que ele reside, tem a editora dele, inclusive, para pastores, sacerdotes católicos. Ele é versado em estudos hebraicos, aramaico, tudo aquilo ali. Ele foi lá muitas vezes e ele conhece o que o doutor Haroldo Dutra Dias conhece desse assunto todo e traduziu o Novo Testamento. O doutor Severino Celestino da Silva também tem competências muito semelhantes, uma bagagem danada. Mas, como você mesmo disse, Rogério, é uma tese que ele defende, né? E respeitável. Allan Kardec colocou aí no início do Livro dos Médiuns
os sistemas, né? Então, eu posso, de repente, lançar um sistema. Os sistemas costumam fazer discípulos, tá? Alguns sistemas duram enquanto está vivo o sujeito, se ele não desiste antes. Não estou falando que a tese do doutor está equivocada, tá? Por enquanto, como você falou, Rubens, eu prefiro ficar com Allan Kardec, porque Allan Kardec teve a oportunidade de dizer, no livro dos médiuns, em comunicações apócrifas e comunicações sérias, que Jesus é o próprio Espírito da Verdade, tá? Então, tem coisa que é legal saber disso daí, sabe? Porque nossa cabecinha começa a pensar, raciocinar é importante, mas a gente não pode se perder nas conjecturas em detrimento do principal, que é a doutrina espírita. Se não fosse a proposta de consolação, porque faz a consolação através do Evangelho de Jesus, da moral do Cristo, ela poderia ser uma filosofia a mais, né? Então, a aplicação da doutrina espírita, se foi isso, se não foi, entendeu? Porque os gênios, eles questionam mesmo, a gente recebe espíritos assim na reunião mediúnica, questionadores. Então, o doutrinador, treinado, caridoso, fala, meu irmão, não tem problema que você não aceita a reencarnação. Eu tive a oportunidade de falar isso uma vez com o espírito, né? O importante é que você queira viver o bem, assim como nós estamos procurando também viver o bem. O restante vem com o tempo, né? Mas nesse momento eu fico com Kardec. Sem dúvida. Poderíamos aqui colocar vários sistemas modernos, inclusive, além do que Allan Kardec coloca lá no início do livro dos Médiuns, mas não é a proposta do nosso estudo de hoje. Certinho, pessoal? Se alguém tiver problema com o horário ou com a paciência, não é fácil aguentar o povo, né? Fiquem à vontade, tá? Para deixarem a sala. Pessoal, o livro dos médiuns, o segundo livro da codificação, né, ele, como a gente considera as 5 principais obras, ele é um livro de ciência. Né? Não é porque eu vi um espírito, quando eu morava no sítio, quando era criança, e o pessoal falava que na porteira, tá? Posso até ter visto esse espírito, mas eu estudei, né? Aqui no caso Allan Kardec, estudou por que acontece assim e por que a ciência tem dificuldade em adotar e vai demorar ainda um tempo. Existem cientistas pesquisando a fenomenologia espírita e já adotaram. Isso é muito bom. Um dia serão em grande número. Mas a dificuldade é porque o cientista, deixa eu ver aqui, não sei se o Bruno aqui estava querendo entrar ou não. A dificuldade é porque o cientista ele quer pesquisar os fenômenos espíritas dentro da metodologia de pesquisa da sua ciência. Então, o biólogo ele quer pegar um tecido epitelial do espírito e colocar na lente do microscópio. Não vai conseguir. Ele quer repetir à vontade, à exaustão. É assim que funciona a metodologia científica. Repetir um fato à exaustão, para ter certeza, com várias possibilidades, para ter certeza de que aquilo é um fato, para poder depois lançar a teoria. Né? E não vai fazer, porque espírito não é um tecido, não é um metal, sabe? Que não é nem que se submete, que está aí à disposição das experiências. O espírito tem livre-arbítrio. Basta dizer, por exemplo, deixa eu ver aqui, para Florinda, né? Florinda, ó, faça isso. Ela me olha meio assim. Aí, como ela é muito educada, caridosa, fala, esse cara está perturbado. Deixa eu fazer aqui, sim, ele vai embora. Daqui a pouco eu falo de novo. Ela fala, peraí, você está... Né? Ou às vezes ela não fala, mas vai embora. E é ela que vai embora, porque ela tem livre-arbítrio. Eu não posso submetê-la. Né? Então,
É por isso que a ciência ainda não adotou os postulados espíritas, os princípios espíritas, dentro do que a gente estuda a respeito de Deus, né? A máxima sobre Deus, da existência, sobre a vivência da alma, pluralidade das existências, ou seja, encarnação, vida em outros planetas. Nós queremos encontrar um sujeito lá em Marte, né? Bater um papo com ele, falar como é que está o clima aqui. Hoje nós estamos vivendo a primavera lá no Brasil. Não é assim que funciona. Os espíritos vestem roupagens diferentes ou estão sem vestes físicas temporariamente em alguns mundos. Então, à medida que a gente for entendendo que coisas espirituais precisam de metodologias diferentes, por isso que Allan Kardec comparou comunicações de vários lugares, médios diferentes, circunstâncias diferentes, porque aí ele poder, é uma metodologia, comparação, para poder falar, opa, isso aqui tem sentido. Aí os benfeitores espirituais, através das médias com quem ele trabalhava, confirmavam ou falavam assim, ó, isso daqui você abre mão, continua insistindo, continua trabalhando esse assunto, né? Então é assim que funciona. O Evangelho eu já disse, né? Comentei alguma coisa. O livro Céu e Inferno não é uma proposta, não traz uma proposta de assustar ninguém, né? Na verdade, ele tira essa coisa lúgubre, triste, sombria que a tradição, a cultura religiosa de todos os tempos pintou. Não existe sombra na morte, senão aquela que nós criamos para nós mesmos. E é muito comum os espíritos até terem assim, ficarem surpresos. Já atendemos espíritos assim na reunião mediúnica. Peraí, mas você está dizendo que eu morri? Sim, ele se antecipa. Mas é assim que morre desse jeito? É. A pessoa está tão tranquila, não tem nada a ver com religião, é conquista espiritual de outros tempos, né? Então não existe sombra, não existe o escuro, não existe o luto negro, essa coisa assombrosa, que é coisa do passado, né? Hoje nem se veste assim, a não ser em algumas culturas respeitáveis, é claro, né? Mas o céu e o inferno, trabalhado por Allan Kardec, com os espíritos superiores, desmembrando, né, a quarta parte do Livro dos Espíritos, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, me perdoe, esqueci de falar, estuda a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, nossa relação com a natureza, com a vida, com Deus, com o nosso próximo, né? A Gênese estuda a primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primeiras. E o Céu e o Inferno, falei todos. O Livro dos Médios trata da segunda parte, né? Das nossas relações com os espíritos, com o mundo espiritual. Então, o Céu e o Inferno vem clarear para nós as esperanças, as consolações. Dizem que chega uma hora na nossa vida, eu ainda estou muito longe disso, porque eu fiz 45 anos de idade, né? Então está muito longe, mas diz que chega uma hora, um momento para nós na nossa vida, que se a gente não questionava antes, não se interessava por esses assuntos, agora a gente já começa a pensar. E é muito comum pessoas avessas à religião, à ideia de Deus, começarem a se aproximar de templos religiosos, de pessoas que eles sabem que conhecem sobre espiritualidade, jogar, vez ou outra, uma pergunta, porque a gente sente necessidade, né? Como é que vai ser depois? E agora? Porque é inevitável, né? Ainda não se conseguiu dar um jeito para a morte, né? As considerações sobre ressurreição na época de Jesus, e depois também, inclusive com Arigó, nós vimos que essas pessoas morreram. Ninguém encontra Zaqueu por aí, o filho da viúva de Naim, alguém encontrou por aí a filha de Jairo. Não, ficaram tudo lá naquele tempo de Jesus, né? Então, nós temos um futuro espiritual importantíssimo e iluminado, porque Jesus, pouco antes de ser aprisionado e morto, ele disse que iria e que prepararia um lugar para que onde ele estivesse, os apóstolos e depois nós estivéssemos com ele também.
Gente, que conforto. Fala a verdade, não dá vontade até de desencarnar agora? Fala a verdade. Eu acho que, eu acho que não. Só a dona Nida que teve coragem de ficar me olhando ali, né, com o rostinho ali. Não chega nesse ponto, né, gente? Nós precisamos ficar por aqui ainda. Então, na primeira parte do Céu e Inferno, que é dividido em duas partes, a Gênesis é dividida em três, e o Livro dos Médios em duas, né? O Céu e Inferno é dividido em duas partes. Na primeira parte, Allan Kardec estuda e apresenta para nós a impossibilidade de um inferno eterno, de um céu ilusório que só uma pessoa iludida que pretende ter um céu desse jeito. Quem de nós, em sã consciência, diz que a hora que baixar no sepulcro vai entrar o céu? E tem espírito na reunião mediúnica implorando o céu, hein? Porque o meu pastor, porque o meu pastor, estou dizendo, independente de igreja, pastor católico, evangélico, pastor no sentido de liderança. Ele disse que eu ia encontrar Jesus e quer encontrar Jesus. Meu Deus do céu, eu não quero encontrar Jesus de jeito nenhum. Imagina a minha cara olhar para Jesus e falar: Jesus, amado, quanto que eu erro. E o povão aí quer encontrar Jesus. Não é assim, mas também nós não vamos encontrar o demo, né? Tem um colega lá no nosso trabalho que, se ele me ouve falar isso, ele diz assim: está repreendido, né? Mas nós não vamos encontrar o demo, não, porque não é assim que funciona, né? E na segunda parte, para confirmar tudo isso que Allan Kardec estuda na primeira parte, ele vai mostrar para nós casos verídicos, né? Histórias verídicas de espíritos que deixaram o corpo físico. A primeira comunicação é do espírito Sansão. A Inês ouviu falar Sansão aqui, ela vem me puxar a orelha. É o espírito Sansão, que era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, trabalhou com Allan Kardec, e ele pediu: a hora que eu desencarnar, eu gostaria que vocês me evocassem. E quando o corpo dele ainda estava sendo velado, ele deu comunicação com suficiente lucidez, e Allan Kardec chama espíritos felizes para esse grupo de espíritos, espíritos desse quilate, né? Então, ele pôde ir lá e falar com lucidez, né? Dando prova da imortalidade da alma e tudo mais. Mas ele coloca outros tipos de espíritos, claro, naturalmente, é necessário. Espíritos criminosos, suicidas, espíritos equivocados, espíritos materialistas, não acreditavam em nada, ateus. Então, tem um elenco ali de comunicações que, se a gente lesse e refletisse, a gente ia encontrar isso no nosso dia a dia e se surpreender dentro de um ou mais daqueles casos. E procurar a corrigenda urgentemente. Não tem nada a ver com ser perfeito. Não é disso que nós estamos falando. Mas tem algumas coisinhas que a gente pode, né, e deve já estar reformulando em nós. Não para que os outros vejam, não para agradar a Deus, não para atender o propósito dos espíritos superiores, não. Para que eu não tenha surpresas desagradáveis e prejudique os outros, pessoas, para que eu não complique, né, o meu pós-morte, pós-túmulo, e fique grudado nos encarnados familiares, entes queridos, querendo reaver aquilo que a gente ainda acha que é nosso, preso dentro do caixão, lá no cemitério, como existem relatos, e a gente recebe espírito nessas condições. Então, é o inferno que vai nos apresentar isso daí. Já falamos das outras obras de Allan Kardec. A Revista Espírita é, assim, de extrema necessidade, o estudo dela. Não é propaganda, ele não paga comissão nenhuma, né, e eu não aceitaria também, se fosse o caso, mas não tem como não divulgar a Kardec Play, né? Basta digitar lá no Google Kardec Play e nós vamos acessar uma plataforma criada e desenvolvida, atualizadíssima por Cosme Massi, o espírita lá do Paraná, o maior estudioso de Kardec da atualidade que a gente conhece.
E lá ele apresenta estudos de toda a codificação, de ponta a ponta. Todos os livros que a gente imagina e alguns outros que a gente nem tem conhecimento, ele estuda lá e apresenta lá, inclusive para pesquisa. Ah, eu queria pesquisar um assunto tal, vai lá, pode pesquisar, digita uma palavra lá, reencarnação. Mostra em toda a codificação o assunto onde está, na obra, com ilustrações e tudo mais. E quem desejar assinar a plataforma, eu não sei quanto está agora, mas é algo, eu acho até que menos de R$ 20 por mês, e tem aí uma biblioteca espírita dentro de casa. Depois disso, pessoal, encerrando a minha participação no estudo de hoje, muita coisa que poderia ter sido falado ainda, mas é muita coisinha que os amigos, com certeza, depois, quando receberem, ainda não receberam, as páginas, né, verão aí a riqueza do assunto. Surgindo questões, estamos à disposição com muito carinho. Se não souber, vamos juntos pesquisar. Mas a história do Espiritismo após Kardec, claro, aconteceu e acontece até hoje. Nós estamos fazendo parte dessa história do Espiritismo pós-Kardec, dentro da nossa condição evolutiva, dentro da nossa capacidade de contribuição, sempre com seriedade doutrinária e evangélica com Jesus, né? Se nós estivermos nesse contexto, nós estamos dando uma contribuição. Mais nomes que a gente se lembra, né? E com a ideia, a proposta aí apresentada pelo estudo de hoje, a gente vai se lembrar, por exemplo, de contemporâneos de Kardec, né? William Crookes, inglês, prêmio Nobel de Química, que foi chamado para poder desmascarar a doutrina espírita e acabou se convencendo da fenomenologia, da vida imortal, porque passou um ano vendo a materialização do espírito Kate King, medindo os pulsos, experimentando, testando, um ano. Até que no dia que ela falou, não volto mais, ela se desfez à sua frente. Deve ter ficado com saudade, a gente faz amizade, né? Principalmente porque ele esperava desmascarar o espiritismo e acabou se convencendo da fenomenologia, né? Nós vamos ver aqui, ele tem um livro importante, Fatos Espíritas, escritor de animismo e espiritismo, que é o Alexander Aksakov, lá da Rússia. A Rússia tem muitos pesquisadores do assunto fenomênico. Paul Gibier, médico e cientista francês. Gabriel Delane, cientista, médico francês, escreveu o livro A Alma Imortal. Camille Flammarion, que inclusive faz o discurso no túmulo de Allan Kardec, né? O motivo do seu sepultamento. Astrônomo francês. César Lombroso, jurista e criminologista italiano, que fez experiências com Eusapio Palladino, observando sua fenomenologia. Então, talvez aqui alguns amigos nunca tenham ouvido falar esses nomes que eu estou citando, né? Não que a gente não deva ler, conhecer a literatura dos escritores modernos, encarnados e desencarnados, mas a formação doutrinária, ela se dá através da codificação e essas obras de sustentação, porque foram cientistas que pesquisaram nas suas áreas a fenomenologia, né? Leon Denis, a médium espanhola Amália Domingos Soler, e por aí afora. Deixa eu parar por aqui. A gente vê aqui, né, Chico Xavier, a Dona Ivone do Amaral Pereira, de Valdo Franco, com as obras de Bezerra de Menezes, de André Luiz, e toda essa riqueza no Parnaso de Além Túmulo, que está aniversariando agora, 100 e cacetado de anos, né? Não me lembro exatamente. Primeiro livro psicografado pelo Chico, com escritores, com literatos portugueses, brasileiros, e assim por diante, né? Só de falar de Chico Xavier, a gente iria longe, né? Mas tivemos Carbar Schutel, que aniversariou agora, aniversário de nascimento, aqui no nosso Brasil, dia 22 de setembro, né? Nasceu em 22 de setembro. Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento.
Herculano Pires, no século passado. Uf. Pessoal, é com vocês. Eu falei 1 hora e alguns minutos, vocês têm 5 minutos para falar, todos vocês. Brincadeira, fiquem à vontade. Não? Tudo bem, pessoal. Para quem está vendo sobre espiritismo, os conceitos básicos, né? Espiritismo por primeira vez, daqui a pouquinho, deixa eu só completar aqui viu, Milene? Às vezes não tem nem pergunta, né? Mas ao longo dos dias, dos estudos, forem surgindo questionamentos e a gente deseja que sim, isso vai ser muito legal. Não é que vocês devam falar aqui, perguntar, não é nada disso, mas que isso fique na nossa cabeça. Eu estou há um pouquinho de tempo na doutrina espírita, mas quando eu volto a reler esses assuntos, eu viajo, porque a doutrina espírita é uma bênção mesmo espiritual. Tá? Pois não. Quem foi mesmo que desejou comentar foi a Milene. Desistiu, Milene? Estamos aí ainda aguardando quem desejar. Muito bem. Opa, pois não. Pessoal, vamos ver então quem gostaria de fazer a nossa oração. Ricardo, gostaria de pontuar, Ricardo, gostaria de dar aí uma contribuição que vai ser muito valiosa, com certeza. Não, Rubens, acho que foi bem legal aí os apontamentos, é uma parte mais informativa mesmo, envolvendo a questão histórica, né, do surgimento aí com Kardec, o conteúdo das obras que representam essas obras fundamentais. Então fica muita informação, mas deu para todo mundo ter uma ideia. Foi muito bom. Faça a prece então, Ricardo, por favor, para a gente encerrar. Ok? Vamos orar. Adorável amigo Jesus, mestre maior das nossas vidas, agradecemos por estes momentos que tivemos a oportunidade de refletir um pouco mais sobre as informações, a história da doutrina espírita, seu surgimento, essa figura extraordinária de Allan Kardec, nosso mestre, o trabalho gigantesco que nos legou, organizando os ensinos dos espíritos, nessas obras basilares, fundamentais, que nos descortinam esse mundo espiritual, que nos trazem respostas para os nossos questionamentos, que nos ensina a lidar conosco, a nos conhecer um tanto mais, nessa busca para dentro de nós. E agradecemos. Agradecemos a companhia dos benfeitores, nossos anjos de guarda, espíritos familiares, que conosco comungam em reuniões como esta. Muito obrigado aos benfeitores, muito obrigado ao nosso querido mestre Jesus. Que assim seja. Boa noite, pessoal.
Obrigado pela companhia. Fiquemos com Deus aí. Boa noite para todo mundo. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite, obrigada. E agora, hein? E aí? E Estamos aí? nós dois aqui, Nani. E aí? E aí? Como é que eu desligo? Tem um botãozinho aí que parece um telefone vermelho. É, É só apertar nele aí que ele desliga. agora o duro é eu achar o botão agora, né? Que eu É, diminuí tudo aqui. é Ah, embaixo. tá. Já Na parte- achei. Já Fica com achei. Deus, Peraí, aí. Tudo de peraí. bom. Apareceu.